Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que em nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga luz agora, entendimento a nossas mentes, Pai. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Usa a nossa vida, Pai, abençoa a vida dos irmãos, que haja mesmo, Pai, manifestação do Teu Espírito Santo aqui, trazendo revelação do Senhor, ó Deus. Tudo aquilo que se levante, Deus, contra o Senhor, caia por terra, Deus, para que haja mesmo liberdade de ação nos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O pastor Wilton e a pastora Karina não estão hoje, porque estão completando hoje 12 anos de casado. 12 anos de casado, então eles saíram para fazer algo em família, comemorar esses 12 anos. Gente, tem que comemorar mesmo. É uma bênção isso, né? Casamento é algo de Deus mesmo. Deus faz as coisas de acordo com o que Ele quer mesmo. Pega uma pessoa tão diferente da outra, um homem e uma mulher, e junta. E fala: negada, se virem, vivam bem. Mas daí Ele vem e ajuda, né? Vem e coloca graça, coloca amor, coloca tudo que precisa colocar para que dê certo. Amém? Glória a Deus. Então, se você lembrar, ou peço que lembre dos dois nas suas orações, para que Deus abençoe cada dia mais a vida deles e o casamento deles. Queridos, nós estamos vivendo dias terríveis. Veja, há poucos dias nós comemoramos a Páscoa. Pouquíssimos dias, há uma semana atrás. Mas o que tomou, assim, que deu um maior bafafá essa semana na nossa vida, aqui em Curitiba? A chegada de um game chamado Baleia Azul. Chegada de um game chamado Baleia Azul. Gente, isto, na verdade, escancarou, rasgou a fragilidade das famílias. A falta de unidade das famílias. Existe um texto que é o último profeta. Ele fala sobre isso. Que antes de vir
o terrível e grande dia do Senhor, o Senhor faria muitas coisas. Ele faria muitas coisas. Ele faria o seguinte, ele converteria o coração, está lá no capítulo 4 do Malaquias. Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que nós temos visto hoje em dia? Nós temos visto pais ausentes, pais distantes, pais que não desempenham a função de dar carinho, de dar afeto, de dar atenção. As mães simplesmente foram empurradas ao mercado de trabalho e deixaram de cuidar dos filhos em casa. Gente, eu não sou contrário à mulher trabalhar fora, pelo contrário, eu acho que na situação que nós vivemos, isso hoje passou a ser necessidade. Mas o que eu não posso admitir é a sonegação da atenção dos pais para os filhos. Querido, você pode trabalhar. Querida, você pode trabalhar. Mas isso não te dá o direito de não cuidar dos seus filhos. Gente, nós vivemos uma situação na nossa casa bem delicada em relação a isso. Cuidado com o que teus filhos estão vendo na internet. Cuidado com os teus filhos longe de você. Porque o que está acontecendo hoje? Os filhos simplesmente se trancam no quarto e vivem num aparelhinho. E na mão deles está o mundo. As coisas boas e as coisas ruins. Está na mão deles. Eles acessam. Para vocês terem ideia, uma criança que começa a ler de 7 anos, com a internet, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha quando Jesus veio na Terra. Vocês acreditam nisso? Com 7 anos de idade, começou a ler, ela já tem mais informação, mais conhecimento que o imperador romano da época de Jesus. Por quê? Porque a informação facilitou, as coisas ficaram todas juntas. Ou seja, hoje você tem o mundo num toque do dedo. Você pode ir a Paris, você pode ir para Nova York, você pode ir para Madrid, num toque do seu dedo. Conhecer as coisas, os hábitos, as comidas, as pessoas, saber como funciona, o que acontece, o que não acontece, tudo com o celular. Mas o diabo não brinca em serviço. Não brinca. E gente, incrivelmente, em Curitiba nós tivemos já diversos adolescentes mutilados, internados em unidade de pronto atendimento para se tratarem. Por quê? Porque estavam fazendo parte desse jogo. Esse jogo é tão terrível, gente, tão diabólico, tão opressor. Ele faz tanto bullying na cabeça da criança que uma vez que ela entrou naquele jogo, ele diz para ela, você não pode sair, porque se você sair nós vamos matar seus pais. Nós vamos matar a sua família. Antigamente, a gente tinha uma ligação dos presídios dizendo isso. Já não é mais assim, agora é um game. Então a evolução do mal está cada dia maior. Lembre-se o que Jesus falou, que no fim dos tempos, a iniquidade se multiplicaria de tal maneira que, se possível fosse, o amor de muitos esfriaria. Aonde está teu coração? Aí agora é para os pais. Pais, o texto de Malaquias diz que não é o coração do filho que vai se voltar para você. É ao contrário. É o coração do pai que vai se voltar para o filho. Por quê? Porque se o pai fizer o que ele deve fazer, o filho vai amá-lo. E o coração dele vai voltar para ele. Imediatamente. Isso acontece. Então, pai, mãe, façam a parte de vocês. Com excelência. Não consigo, pastor. Peça ajuda. Peça auxílio. Ore, peça para Deus te instruir, peça para Ele te ajudar. Venha conversar com a gente. A gente já caminhou um pouquinho como pai e mãe
A gente tem um pouquinho já de experiência. Eu tenho um filho que vai fazer 22 anos de idade. E uma filha que vai fazer 16. Então a gente já caminhou bem. Esses dias atrás nós fomos visitar uma colega minha de trabalho, que infelizmente o esposo dela foi assassinado. Ele era um policial militar e numa operação ele foi alvejado e faleceu. E o filhinho dela nasceu há pouco tempo, não vai nunca conhecer o pai, a não ser pelas fotos. E a gente estava conversando lá com ela e ela falou assim para mim: ai, Samir, como seria bom se viesse um painelzinho na testa deles dizendo o que eles querem, né? Fome, frio, sono, sujeira, caquinha, né? Seria tão fácil. Mas aí eu falei para ela, mas daí não teria graça. A graça de ser pai ou mãe é você descobrir o que o filho precisa. A graça é essa, gente. E aí ele estava com cólica. Eu já vi que ele estava vermelhinho e se apertando. Na hora peguei, pus ele no sofá e dei bicicletinha nele. O pai velho, né, já sabe das coisas. Já dei bicicletinha nele, daí peguei, comecei a fazer massagem na barriguinha dele e virei ele de barriga para baixo no meu braço e comecei a bater na bundinha dele. Não deu 5 minutos, começou uma trovoada. Por quê? Ele estava com cólica. E às vezes a gente fica assim, gente, longe dos filhos. Os filhos agora cresceram, agora eles falam o que eles sentem, mas eu não quero ouvir. Por quê? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Agora não dá. Cheguei do trabalho, estou muito cansado, muito atribulado. Agora não dá, filho. Por favor. Agora eles falam e a gente não ouve. E o que aconteceu? O diabo viu isso e entrou rasgando, literalmente, nossas crianças e adolescentes. Aí, como é que você se livra disso? Oração, atenção e cuidado. Oração, atenção e cuidado. Cuide do seu filho. Cuide dele. Saiba o que ele vê na internet. Ah, mas o celular dele tem senha. Querido, faz abrir. Faz abrir. Ah, mas jamais vai me entregar para o conselho tutelar. Não entrega. Não vai entregar. Isso é cuidado. O pai que ama, corrige. O pai que não ama, não está nem aí. Então, eu queria, antes de vir para a palavra, falar sobre isso. Porque eu vi que algumas pessoas no grupo da igreja estavam meio preocupadas. Querido, nós confiamos em Deus. Não confiamos em carro e nem em cavalo. Mas confiamos em Deus. E Ele vai nos instruir como devemos fazer. Mas nós devemos ser sábios e buscar de Deus instrução para fazer as coisas certas. Querido, você que é filho, que está aqui, abra para o seu pai o celular. Vou desafiar você. Abra. Mostre para ele o que está vendo. Ai, pastor. Então mude o que você tem visto. Se você não pode mostrar para o seu pai seu celular, mude o que você está vendo. Porque tem coisa ruim aí. Porque tudo que está nas trevas está na mão do dono das trevas. Tudo que está na luz está na cruz, na mão de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, desafio você, jovem, adolescente, mostre para o seu pai seu celular. Mostre para sua mãe seu celular. Deixa eles verem o que você está vendo. Ah, antes eu vou deletar tudo, pastor. Vou dizer para você, você pode deletar aqui, mas tem um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, que está bem do teu lado a hora que você está deletando assim. Faça isso mais, meu filho. Abra a mão dessas coisas ruins. Amém? Vou fechar esse parênteses, vou voltar aqui para a palavra. Esse texto de Romanos 10, Paulo foi tremendamente abençoado falando sobre ele.
O que ele começa dizendo? Gente, Deus fez as coisas para que todos nós fôssemos salvos. Independente de sermos judeus ou gentios, todos nós temos acesso à salvação através de Jesus. Ou seja, não existe mais restrição para que sejamos salvos. Esse texto diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É no presente do indicativo. É isso? Futuro. É salvo. Desculpa. Minha professora está aqui do meu lado, então. Mas isso ele está falando de futuro, mas fala de presente. Aquele que confessar Jesus já está salvo. Saiu da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Ou seja, eu queria destacar algumas coisas que Jesus fez e voltar para isso. Quando Jesus ressuscitou, gente, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Vocês lembram? Um de cada vez, calma. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus depois dele ressurreto? Maria Madalena, né? Maria Madalena. Gente, naquele tempo, as mulheres não tinham crédito algum. Naquele tempo, o testemunho delas não tinha valor. O que Jesus fez quando fez isso? Quebrou um paradigma. Porque ele usou aquela mulher para ser uma mensageira da mensagem de ressurreição. Ele não está morto. Eu o vi. Ele ressuscitou. O que aconteceu com aqueles homens? Todos eles disseram: aleluia, o Senhor ressuscitou, glória a Deus. Alguns disseram: se ele ressuscitou, ele vai ter que aparecer para mim. E mais ainda, eu vou ter que pôr o dedo nas chagas dele para saber que é ele mesmo. Por que eu estou falando isso para você? Outro dia ainda, Jesus vivo no ministério dele, chegou lá em Samaria, na beira do poço de Jacó. Gente, eles eram 12 discípulos. Jesus falou para ele assim: vamos comprar comida para nós? Pergunto para vocês, quanto será de comida o Senhor pediu para eles irem comprar? Que precisou ir os 12? Vocês já pensaram nisso? Jesus acho que subestimou a inteligência deles, né? Ou não? Não. Jesus tinha um encontro marcado com uma moça. Tinha que ser só ele e ela. Só ele e ela. O que aconteceu? Eles foram buscar os pães e o que precisava para comer, e Jesus chegou na beira do poço. Tinha uma moça samaritana tirando água do poço. Aí ele fala para ela: moça, me dá algo de beber. O que ela perguntou para ele? Senhor, como que pode? O Senhor sendo judeu, primeiro impedimento. Segundo impedimento, o Senhor é homem. O Senhor não pode falar comigo. A não ser que o Senhor tivesse com outras intenções. O homem abordava uma mulher fora somente para segundas intenções. Mas Jesus tinha mesmo. Tinha outra intenção. Tirar aquela mulher da vida que ela estava vivendo e colocar ela no céu. Jesus sempre quer encontrar você. Para tirar da vida que você está vivendo e pôr você no céu. Por que eu estou falando dessas duas mulheres? Porque isso aqui já derruba a tradição mosaica de valorização do homem. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama a todos de maneira igual.
de maneira igual. De maneira igual. Então, gente, não tem, é indesculpável para nós querer dizer, Deus, eu sou muito ruim, não quero ser salvo. O problema que eu tenho, Deus não é capaz de resolver. Vou dizer para você, isso é a maior mentira do mundo. Não existe nada que vá surpreender a Deus que você faz. Por exemplo, fez algo muito errado. Deus deve ter feito assim. Meu Deus, não acredito. Gente, Deus não se surpreende. Por quê? Ele nos conhece. O Salmo fala, Ele sabe que nós somos pó. Pó. Mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. Nos ama. O versículo 9 e 10 fala, se com a boca nós confessarmos e com o coração nós crermos, duas atitudes, confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós alcançamos a salvação. Nós alcançamos a graça de Deus. Nós alcançamos. No versículo 11 fala que nós não seremos confundidos. O que nós estamos vivendo hoje? Dias de extrema confusão. Extrema confusão. Igrejas pegando coisas que não tem na Bíblia. Homens falando coisa que não tem pé nem cabeça. Aí fora, o Brasil está virado numa vergonha e no escândalo de ética e de moral. O Brasil está em crise, mas não é nem só financeira. A crise do Brasil é ética e moral. Aonde mexe, encontra sujeira. Durante anos e anos e anos e anos e anos, a sujeira estava indo para baixo do tapete. Chegou a hora de erguer o tapete e começar a limpar a sujeira. Não estranhem, queridos. Não estranhem. Isso vai se intensificar. Deus começou a trazer justiça sobre o Brasil. Isso que está acontecendo é a mão de Deus trazendo justiça. Justiça. Pessoas estão morrendo na fila dos postos de saúde por falta de medicamento ou por falta de atendimento. Pessoas estão morrendo assaltadas por falta de segurança, por falta de tranquilidade ou por falta de policiamento, por falta de emprego, por falta de tanta coisa. As pessoas estão morrendo por insegurança. Pessoas estão morando embaixo da ponte por falta de habitação. Quando poucos estão se deleitando com o dinheiro da nação. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Isso deve gerar dentro de nós um sentimento de orarmos pela nossa nação. De pedirmos a Deus, Deus, age mesmo, mas tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Nós estamos vivendo esses dias. O versículo 12 diz o seguinte, Deus não faz e nunca fez acepção de pessoas. Mas você está falando, pastor, só do Novo Testamento. É? Então eu vou te falar 3 pessoas do Velho Testamento que não eram judias ou não eram hebreias e tiveram uma importância tão grande ao ponto de entrar na genealogia de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Você vai achar 3 mulheres que não eram judias aí. A primeira, Raabe. Raabe entrou na genealogia de Jesus. Quem era Raabe? Era aquela mulher que habitava em Jericó. Em Jericó. Segunda mulher que entrou na genealogia de Jesus, Ruth, uma moabita, que se tornou avó de Davi. Simplesmente o rei mais importante que Israel teve até hoje. Ruth foi avó.
E a terceira, a esposa de Davi, Batseba, que também não era judia. Não era judia. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu pessoas. Ele tem promessa para a nação de Israel, mas você é a nação de Israel. Você é Israel de Deus. Você é Israel de Deus. Sim, algumas coisas vão se cumprir para Israel. Mas nós muitas coisas recebemos também debaixo dessa promessa. Debaixo dessa promessa. E o versículo 13, 14 e 15, gente. Esses 3 versículos são maravilhosos. Eles nos trazem uma importância de nós abrirmos a nossa boca e compartilharmos a palavra de Deus para as pessoas. De contarmos para as pessoas as novidades da palavra. De contarmos para as pessoas a nossa vida, o que Deus tem feito. Porque muitos homens questionam esses evangelhos. Você já ouviu que pessoas dizem que isso aqui é um pedaço de papel escrito por homens judeus extremamente, como que eu posso dizer, machistas, pessoas totalmente alienadas a Deus. Mas isso aqui não é isso. Isso aqui é algo que foi inspirado por Deus para nos trazer vida. Esse livro foi o livro que mais foi reproduzido até hoje. Não tem um livro que tenha sido mais reproduzido do que este. Não tem. Não tem um livro que tenha sido mais lido do que este. Não tem. E isto que a gente tem feito de ler a palavra de Deus deve trazer um impacto para a nossa vida. Deve trazer uma mudança para a nossa vida. Qual é a maior dificuldade do cristão? Viver uma vida firme com Deus. Fala, Hélio, que você aprendeu. Foco. Glória a Deus. Antigamente nós tínhamos os rádios. O pessoal da minha idade aí um pouquinho mais vai lembrar. Tinha o dial. O que é o dial? É aquele negocinho que andava assim, ó, no rádio achando as estações, não é? Hoje em dia está tudo fácil. Você aperta o número lá, já tem a rádio. Mas no nosso tempo era aquele dial que andava assim, ó, pelo rádio. E se você colocasse, por exemplo, num pouquinho deslocado o dial, a rádio ficava fora de foco. Existe coisa pior do que você escutar alguma coisa fora da estação? Nós temos reproduzido isso às vezes na nossa vida, porque nós não temos foco. O que nós temos apresentado para as pessoas lá fora, chiado. Não tem nada dentro de nós. Estamos vazios, porque não nos enchemos, porque não buscamos, porque não clamamos, porque não queremos. Ah, falta tempo. Gente, não falta tempo. Nós temos tempo. Quer ver? Quantas horas nós ficamos às vezes no Facebook? Quantas horas no WhatsApp mesmo? Não falta tempo, gente. Não falta tempo. Falta, na verdade, para nós, foco. Prioridade. Quando a gente ouve de Jesus que o maior mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. O que é isso? É colocar Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida. Em primeiro lugar. Então, se você está com problema, se você está com dificuldade, olhe o seu foco. Você está fora de foco. Você está fora de foco. Se nós não tivermos foco, nós ficamos confusos. Saiba a primeira coisa, quem você é. Quem sou eu? Qual é a grande dificuldade dos adolescentes? Desde o meu tempo, desde o tempo dos meus pais, dos meus avós. Todos nós passamos por crise na adolescência. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que me puseram aqui? Isso é a crise de adolescência. Aí entra um diabo com um joguinho besta para destruir a vida do adolescente.
Querido pai, não fale mal dessa situação do adolescente. Não fale. Apoie. Ame. Porque isso já vai trazer julgamento para ele. Eles já estão sendo julgados. Mas se nós, como pais, ainda falarmos mais, nós vamos estar ajudando nesse julgamento. Simplesmente ame. Apoie. Isso é também falar do Evangelho. Ele fala o seguinte, no versículo 13, 14 e 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Aí ele vem com uma pergunta. Como invocar em quem não creram? Como invocar em quem não creram? Como é que eu posso clamar a Deus se eu não creio nele? Se você não crê em Deus, veja, nós vamos trazer o Dial para o lugar certo hoje. Primeira coisa que você precisa fazer, crer em Deus. Crer em Deus. Crer em Deus é o quê? Acreditar que Ele existe. É a primeira coisa. Temer a Deus. O que é temer a Deus? Eu tenho falado isso e vou continuar falando até eu estar aqui. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer, estar longe de Deus. Isso é o temor de Deus. Isso é que Jesus orou lá no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice. Eu temo estar longe do Senhor, Pai. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque eu não gostaria de estar longe do Senhor. Eu temo estar longe do Senhor. Então, nós devemos temer a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tem muita gente que é sábia por estudar, por ler, por tantas coisas, mas são todas sabedorias humanas. Não tem nada de Deus. Nada de Deus. Mas a sabedoria verdadeira vem de Deus. Eu vi um testemunho maravilhoso, gente. As igrejas, às vezes, do interior são interessantes. E um dia o juiz disse para o pastor, pastor, eu vou na sua igreja domingo. E tinha um irmãozinho, o irmão José, que era o introdutor da igreja. Humilde, não letrado, simples mesmo. Simples. Ele falou, puxa, o doutor, o juiz da cidade vem na minha igreja. Irmão José, irmão João, não sei, falei qual que era o nome? José, irmão José, vem aqui. Você está liberado de estar na portaria domingo. Vou te dar uma bênção. Fica no banco sentado. Deus te abençoe, querido. Nós vamos pôr outra pessoa. Ele pegou um menino lá, um universitário, um menino, e pôs na porta. O menino fez o papel dele e pôs o juiz sentado. E o pastor, se ufanando, se enchendo, preparou uma mensagem daquelas tremenda para impactar o homem. Para impactar o homem com a sua sabedoria, com a sua inteligência, para ganhar o coração do homem. Quando terminou o culto, ele foi conversar com o juiz e perguntou, daí, doutor, tudo bem? Como é que foi o culto para o senhor? Ele falou, olha, eu tenho que destacar uma coisa para você. Eu quero agradecer a Deus pela vida do seu José, que estava sentado ao meu lado. Quando Deus quer usar a gente, não sou eu que vou impedir. Não é o pastor. Deus usa independente. Ele sentou do lado do irmão José. E num determinado momento que o pastor pediu para orar, o irmão José abraçou aquele homem e orou por ele. E Deus usou a vida do irmão José para falar coisas para aquele homem do profundo. Ele disse, olha, tirando o resto, este homem é um homem que ouve a Deus. Porque o que ele falou para mim, só eu e Deus sabíamos. Ele respondeu muitas coisas que eu perguntei. Pergunto para você, sabedoria está na mão de quem?
Está na mão de Deus. Não queira se achar. Não queira se achar. Ah, pastor, eu faço uma faculdade. Estou na Universidade Federal do Paraná. Ótimo. Glória a Deus. Você teve méritos para estar lá. Mas não pense que aquilo é o fim. Aquilo é o começo. Tem muita gente achando que está numa universidade, já tem um rei na barriga. Termina, meu amigo, vá se formar e vá para o mercado de trabalho encarar os leões que você vai ter que encarar, para você ver o que é a vida profissional lá fora. A faculdadezinha está cheia de professor comunista, ateu, que não crê em Deus, que não tem nada a ver com Deus, que querem distância de Deus, às vezes estão influenciando a tua mente, porque você está fora de foco, fora da estação. Quando você está na estação certa, quando eles afrontam ao teu Deus, você sabe que aquilo está errado e não aceita. O grande problema dos nossos jovens é que chegam na faculdade e se deslumbram com aquele mundo. Mundo acadêmico. Mundo de engano. Eu vi vídeos de retorno de aula em universidades, onde os pais estão longe e mandaram o filho. Eu vi o que acontece, gente. Eu vi. Era aqui no Paraná essa universidade, uma universidade grande. Primeiro dia de aula, os adolescentes, que eu digo, os jovens, todos para fora, bebendo, se drogando e fazendo coisas horríveis ali na rua da faculdade. Esse é o mundo acadêmico que às vezes apresenta para os nossos filhos. Esse é o mundo acadêmico. Se você, pai, não tem cuidado do teu filho, ele vai sofrer nesse lugar. Apresente as coisas para ele. Mostre para ele a realidade da vida, para ele saber. Como que ele vai crer no teu Deus se ele não tem uma experiência com Deus? Como que o teu amigo que está do teu lado no trabalho vai crer em Deus se você não falou de Deus para ele? As pessoas estão sedentas, carentes, precisando. Segunda coisa que ele fala: como crerão se eles não ouviram? O que precisa? Falar. Falar. Eu já ouvi pregação dizendo o seguinte: pregue o tempo todo e, se for preciso, fale. Tem que falar. Tem que falar. Para pregar, tem que falar. O grande problema nosso é que nós queremos converter as pessoas. Jesus não disse que nós deveríamos ir e converter as pessoas. Ele disse o seguinte lá em Mateus 20. Ide e pregai. Pregai. Não convertei. Quem convence, quem faz a pessoa receber o amor de Deus é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo agir na vida da pessoa, nós precisamos falar. Precisamos anunciar. Não adianta você calar, querido. Deus quer usar a sua vida, onde você estiver, para você falar. Eles podem questionar esse livro, mas o Evangelho segundo você, segundo a tua vida, ninguém pode questionar, porque é a tua experiência com Deus. Eu ouvi em banco de faculdade, gente. Ouvi em banco de faculdade que a família Doriana não existe mais. Família Doriana? Que família é essa? Pensei. Aí a mulher continuou. O pai trabalha fora, a mãe não trabalha, porque cuida dos filhos, tem sempre um casal de filhos, normalmente o homem é o primeiro e a menina é a segunda. E almoçam todo dia junto de sopa. Essa mulher está falando da minha família? E eu não tenho patrocínio da Doriana? Logo, isso existe. Existe. Levantei minha mão. A pessoa que estava falando
Era uma pessoa que tinha formação em filosofia, que não cria em Deus. Uma pessoa terrível, cruel, que precisava do amor de Deus. Levantei minha mão e falei, professora, tinha umas... E a faculdade que eu fazia era só mulher. Tinha eu e mais um rapaz. Imagine, gente, que delícia, que bênção estar naquele lugar. Aquela mulherada não parava de falar e eu levantei. Professor, agora eu preciso falar. Isso que a senhora está falando não é verdade. Ela andou para trás assim, gente. Como não é verdade? Isso não existe mais. Eu disse, existe? Ah, existe. A minha família é assim, eu trabalho fora, minha esposa não trabalha, eu tenho um casal de filhos, o meu filho homem é o mais velho, minha filha, a caçula, é uma menina, e todo dia nós almoçamos juntos. Mas isso é só você. Levantei. Fulana, não é assim na sua? É. E aí na sua, não é? Eu conheci a tua. E aí na tua, não é? Professora, mude seus valores. Por quê? Ela não acreditava no casamento. Ela, como mulher, vivia com outra mulher. Nós temos que dizer os valores que Deus colocou dentro de nós. Não podemos nos calar. Não podemos ficar quietos. Simplesmente engolir com farinha as abobrinhas que as pessoas falam. Mas com muita graça. Com muito jeito. Com muito jeito. Não é na carne, gente. Aceite Jesus, tão miserável. Se você fizer isso, ele vai ficar com os olhinhos roxos e quando vê você vai fugir. Então não é na carne, é com amor e confiando que o Espírito Santo vai fazer a obra. Terceira coisa, como ouvir se não tem quem fale? Como ouvir se não tem quem fale? Por que nós gostamos de falar tanto? Como nós gostamos de falar, né? Falamos. Mas o que importa, não falamos. Aí a pessoa se converte lá na empresa, aquela pessoa mais complicada se converte, vem e diz para você, rapaz, me converti, estou numa igreja legal pra caramba. Queria te convidar, ele está no primeiro amor, queria te convidar até para ir lá, cara. Queria que você conhecesse Jesus. Aí o que você vai dizer para ele? Eu também sou da igreja. Mas até aquele momento você sonegou para ele a informação. O cara deve ter pensado assim, meu Deus do céu, você é da igreja? Jesus. Mas isso não pode impedir a gente. A igreja é esse lugar mesmo, é o lugar das pessoas que precisam de Deus. Mas eu sou ruim demais. Mas é aqui mesmo que você deve estar, então. É aqui mesmo que você deve... Deus gosta dos ruins. Como Deus gosta de quebrar a perninha dos ruins. Oh, Jesus! Ele é especialista em fazer isso. Derrubar o nego do topete dele, do narizinho empinado. Deus faz isso com tanta excelência. O nariz até incha de cair no chão, né? É isso aí. Deus é especialista em fazer isso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus dá graça ao humilde. Quem tem o coração contrito, um coração quebrantado, Deus dá graça e atende. Mas Ele mesmo abate ao soberbo. Às vezes você está vivendo uma luta e está dizendo assim, diabo, sai do meu caminho. E é Deus assim, ó, com a mão no teu peito, dizendo assim, ô seu orgulhoso, até quando? Ô seu orgulhoso, eu estou te segurando, até quando? E você está repreendendo o capeta. E ele diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Porque é Deus segurando você. Deus. Deus. E como falar se não for enviado? Como falar se não for enviado? Nós precisamos ser enviados. E hoje eu quero liberar sobre a sua vida
uma unção para você falar do amor de Deus. Hoje eu quero, como líder de vocês aqui nesse lugar, liberar sobre a vida de vocês, para vocês serem enviados. Como ovelhas no meio do matadouro, não pense que é diferente. Como ovelhas no meio do matadouro, para anunciar o amor de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus e tudo aquilo que Deus pode fazer. Gente, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Anunciar o céu. Levar as pessoas para o céu através de Jesus. A igreja tem a verdade que é Jesus. Não é a igreja que salva, não é. Mas a igreja que anuncia a palavra da verdade vai conduzir as pessoas para Jesus, levando essas pessoas para o céu. Levando essas pessoas para o céu. Ah, pastor, mas eu trabalho com uma pessoa, ela mora lá em Colombo. Por isso você não quer falar do amor de Deus para ela? Fala do amor de Deus. O pessoal de Colombo também precisa. Não é verdade? Se não tivessem pessoas que falassem de Jesus para nós, onde nós estaríamos hoje? Vocês já pensaram nisso? Eu sei que não estaria nem vivo. Eu sei disso. Deus já me falou que eu não estaria vivo. Já teria morrido. Mas Deus me amou. E hoje eu posso estar aqui compartilhando com vocês algo dele. Para nós terminarmos, o texto de Gálatas que fala sobre a armadura de Deus, fala o seguinte, que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E esse texto que nós lemos de Romanos fala sobre isso. Ele termina, deixa eu abrir aqui de novo, Romanos 10, o versículo 15. Ele termina dizendo o seguinte, a parte B do versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Na armadura de Deus, Deus já preparou a sandália para a gente caminhar. Quando Jesus se encontrou com os discípulos para fazer a última ceia, o que ele lavou dos discípulos? Os pés. Os pés. Os pés simbolizam isso. Nós iremos para o mundo afora, anunciando a palavra de Deus, o amor de Deus. Ele lavou os pés dos discípulos por quê? Porque ele queria deixar os pés deles purificados, limpos de toda a sujeira que tinha lá para fora. Toda a sujeira que tinha do mundo, ele limpou. Mas tinha um apóstolo que era sanguíneo. E disse assim, Senhor, meu pé o Senhor não vai lavar. Jesus disse para Pedro o seguinte, negão, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão disse para ele, não só os pés, a cabeça, a orelha, o pescoço. Aqui atrás da orelha tem umas craquinhas, aproveita aqui, lava. Aí Jesus disse, eu não vim para te dar banho, eu quero lavar os seus pés. Isso poderia ser um sinal de humilhação, porque o serviçal mais humilde na casa dos donos era o que lavava os pés das pessoas que chegavam. E Jesus tomou esse lugar. Se você não for humilde, isso que eu quero terminar dizendo, se você não for humilde, você não vai conseguir anunciar as coisas de Deus. Primeira coisa que nós precisamos ser humildes. A humildade abre as portas. Se você é orgulhosinho, orgulhosinha, eu quero te dizer, entrega teu orgulho para Deus. Entrega teu orgulho para Deus. Nós somos cheios de justificativa. Nós somos cheios de desculpas. Também?
fulano nem veio ensaiar, olha aí, hoje nem baixo tivemos. Nós somos cheios de desculpas. Cheios de desculpas. Não estou falando isso para você não, Rojão. Fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Porque nós somos cheios de desculpas. Nós mesmos, que às vezes estamos aqui em cima, estamos julgando ele porque não veio. Por que não veio? Mas a humildade diz o seguinte: vou lá com ele e vou ajudá-lo a vencer a dificuldade que ele está enfrentando. Vou orar com ele. Vou levantá-lo para ele poder estar de pé e tocar. Isso é o que Jesus faria. Isso é o que Jesus faria. Mas nós, no alto do nosso orgulho, ó, viu, Richard? Ficou ruim hoje. Tinha baixo. Teve baixo. Quem nós pensamos que somos? Quem nós pensamos que somos? Olha para dentro de você. Olha as misérias. Olha as podridões que ainda precisam ser lavadas pelo sangue de Jesus dentro de você. Vá para o espelho e olhe. Olhe dentro do seu olho e veja como você precisa ainda vencer algumas coisas. Nós nos enganamos, achando que temos alcançado alguma coisa. Gente, se não for Deus na nossa vida, se tirar Jesus da minha vida, eu não passo de um maluco, de um doido. É assim que funciona. Humildade, gente. Às vezes do nosso lado, dentro da igreja, existem pessoas precisando ouvir algo de Deus. Mas nós estamos sonegando. Nós não estamos falando. Por quê? Eu tenho meus problemas, pastor, você não sabe como eu sofro. Jó sofreu muito. Mas quando ele tomou uma posição de orar pelas pessoas que eram seus amigos, imediatamente Deus mudou o cativeiro de Jó. Mudou o cativeiro de Jó. Ajude as pessoas que estão ao teu lado. Não sonegue amor para ninguém, querido. Não sonegue. Não sonegue. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ah, pastor, você não sabe, ele é um sarna, ela é uma chata. Deus está usando a vida dele para trabalhar na sua. Porque se ainda agride você, é porque você precisa vencer alguma coisa que é igual a essa pessoa. Vai por mim. Sonda bem no fundinho lá. Se a pessoa te magoa tanto ou te irrita tanto, é porque ela tem algo que você é igual. Ou que você está negando ter dentro de você. E daí você fica naquele embate, naquela luta. Não quero ser assim! Então eu não quero ver essa pessoa! Deixe bem longe de mim essa pessoa. E Deus está trazendo ela para perto de você para te cuidar. Para te curar. Para te curar. Vença essa prova. Quando a gente vence uma prova, a gente é aprovado, não é? Então seja aprovado, querido. Porque às vezes você não quer aquela pessoa. Aí Deus diz, tá bom, eu vou tirar ela de perto de você. E traz outra, que é 3 vezes pior. Para tratar você. Então, gente, vamos viver o amor de Deus. Não vamos só falar do amor de Deus. Vamos pôr em prática o amor de Deus na nossa vida. Verdadeiramente vamos amar os nossos irmãos. Vamos anunciar o amor de Deus para as pessoas que precisam ouvir. Deixa Deus usar a tua vida onde quer que você esteja. Ah, mas o evangelho é para os pastores pregarem. Jesus comissionou a todos, não foi só os pastores. Os pastores também têm a obrigação de falar do amor de Deus para as pessoas. Mas não só os pastores. Todos nós temos esse privilégio de anunciar o reino de Deus. Os anjos clamaram a Deus dizendo, Senhor, deixe-nos descer e falar do amor de Deus. Ele disse, não. Essa missão eu darei
ao homem. Ao homem. Ao homem. Amém? Amém?